A paz de Cristo e a alegria de Maria. Um abraço a você, meu irmão, a você, minha irmã, conosco agora iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e é muito bom rezarmos juntos, meditarmos juntos com os ensinamentos deste grande santo da nossa igreja, lá da Espanha, que foi canonizado por São João Paulo II. São João Paulo II o denominou como santo do cotidiano, santo do dia a dia. Deus o chamou para fundar um movimento maravilhoso, espalhado em tantas partes do mundo, na nossa igreja, chamado Opus Dei, uma verdadeira obra de Deus que se empenha pela santificação de homens, de mulheres, de famílias, a partir da vida no cotidiano, da vida profissional, da vivência cristã no dia a dia, porque é assim que deve ser. Eu e você, como cristãos, como batizados, devemos viver o chamado de Deus, viver a amizade com Deus, viver o amor entre nós nas ocasiões mais simples do nosso dia a dia e, é claro, a partir daquilo que Deus vai realizando em nós, se for fiel no pouco, Ele confia mais, até desafios maiores. Mas, como diz São José Maria Escrivá, tudo que é grande começou pequeno. Então, a santidade, esse chamado tão grande que Deus faz para cada um de nós, começa nas pequenas coisas. E a gente fala muito sobre isso aqui e é muito bom ter você conosco diariamente. Você que está acompanhando todos os dias, é a primeira vez ou você sempre está conosco? Se é a primeira vez, recebe o nosso abraço. Se está sempre conosco, sinta-se abraçado também. Queremos mandar uma saudação especial, você que está conosco pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você ouvindo este podcast pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, nas noites de segunda a sexta, rezando conosco, meditando conosco as homilias de São José Maria Escrivá, aqui no programa Amigos de Deus. Lembra você que é ouvinte da 102.1 Cultura FM, que aos sábados a gente entra mais cedo na programação da Cultura, às 4 da tarde. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos na homilia número 12 deste livro. Neste livro, Amigos de Deus, uma publicação da editora Quadrante, uma obra aí sob a responsabilidade do Opus Dei, nós temos uma coletânea com 18 sermões, 18 homilias de São José Maria Escrivá e nós já estamos na de número 12. E as outras 11 já rezamos, já meditamos e já deixamos à sua disposição através das nossas playlists. Você pode conferir uma por uma, desde a primeira até a 11ª, estão gravadas à sua disposição. Se você está conosco de um tempinho para cá, se é a primeira vez, não deixe de conferir. É uma grande riqueza, são assuntos importantíssimos, nos animando a uma vida justa, a uma vida reta, a uma vida boa, a uma vida feliz, a uma vida virtuosa na amizade com Deus. E nós podemos resumir isso tudo em uma expressão: vida de fé. É o tema dessa homilia número 12, vida de fé. Como é que está a sua vida, querido ouvinte da Rádio Cultura? Você que está em casa ou no trabalho, talvez no seu carro ouvindo este programa. Como está a sua vida de fé? A vida de fé ilumina a vida de família, a vida no trabalho, a vida afetiva, a vida intelectual, a vida como um todo. É a fé que deve iluminar e nortear tudo aquilo que a gente faz. Sobre isso, São José Maria Escrivá está falando conosco. Nós já vamos para um primeiro tópico hoje. Na realidade, nós já tivemos a introdução e hoje vamos dar mais um passo, né? Ali, ainda dentro do tema geral, vida de fé. Vai ser um momento pequeno, um episódio pequenininho, curtinho, um programa rápido, mas muito importante para ir nos introduzindo em toda esta riqueza que está reservada para nós. Eu animo você a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Desde já eu lhe digo, não fique só para você com esse conhecimento, mas faça com que ele alcance seus amigos, as pessoas da sua família, as pessoas que trabalham com você, que convivem com você na igreja. Vamos colaborar para que mais e mais pessoas tenham com profundidade uma vida de fé. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos rezando durante esta homilia número 12, com uma oração que já fizemos por aqui, está de volta, uma oração de Santo Antônio Maria Claret, pedindo o crescimento na fé, na esperança, no amor, na relação com Deus. Reze conosco. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança. Amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, Senhor, mas fazei que eu me arrependa com mais força. Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Ensinai-me a cumprir vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Pai, dai-me humildade, mansidão, castidade, paciência e caridade. Ensinai-me a bondade, peça a Deus, ensinai-me a bondade, a ciência e a disciplina, e dai-me a imensa riqueza do vosso amor e da vossa graça. Meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser quero viver na cruz morrer, da cruz não descer por minhas mãos, mas pelas mãos dos outros, e somente depois de ter consumado o meu sacrifício. Quanto a mim, jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Você que deseja crescer na fé, na esperança, no amor, numa vida de fé, diga amém. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, querido internauta, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, homilia número 12 de São José Maria Escrivá, tema geral, vida de fé. Hoje nós vamos para mais um episódio nesta introdução sobre vida de fé. A fé é virtude sobrenatural que inclina a nossa inteligência a sentir as verdades reveladas, a responder sim a Cristo, àquele que nos deu a conhecer plenamente o desígnio salvífico da Trindade Beatíssima. Deus que outrora falou muitas vezes e de muitos modos aos nossos pais, pelos profetas, ultimamente, nestes dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem criou também os séculos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e o vivo retrato da sua substância e sustentando tudo com a sua poderosa palavra,
depois de nos ter purificado dos nossos pecados, está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus. Só tudo isso. Olha só, estamos ainda na introdução, hein, gente? Da homilia número 12, e São José Maria Escrivá vai nos preparando nessa compreensão sobre o que é a fé. A gente fala muito sobre fé, né? Talvez você já tenha dito, eu queria tanto ter fé, eu admiro tanto aquele homem, aquela mulher, porque é um homem de fé. E o que é realmente a fé? Então, esse episódio é para nos dar esta clareza sobre o que é a fé, para nos animar a buscá-la, para que eu e você que está acompanhando pela internet, você que está ouvindo pela rádio, deseje realmente ter uma vida de fé, crescer na fé. Muito bem, e o que é então a fé? A fé, primeiro, guarde aí no seu coração, é uma virtude. Nós falamos muito aqui na série Amigos de Deus, no programa Amigos de Deus, sobre virtude. Você que acompanha sempre já sabe esse conceito, né? Bem curtinho, assim, fácil de guardar e que pode nos ajudar a entender o que é uma virtude. A virtude é uma constante e boa atitude. Então, aquilo que eu faço de bom e faço constantemente e faço continuamente e comecei a fazer e a fazer cada vez mais a partir do meu esforço. Fiz uma vez, fui me esforçando para continuar fazendo coisas boas, como, por exemplo, falar a verdade, organizar as coisas, ser pontual, não reclamar, procurar ter paciência, ser uma pessoa equilibrada, né, sem exageros no comer, no beber. Olha aí, são pequenos exemplos entre tantos que nós poderíamos dar de coisas boas que nos custam um certo esforço, né? Manter as coisas sempre em ordem exige um esforço. Falar sempre a verdade, às vezes não é fácil, tem coisa que a gente preferia não dizer, mas precisa dizer. Fazer sempre o que é certo, ser uma pessoa justa, exige um esforço. E se eu vou me esforçando e fazendo isso continuamente, aquilo se torna um hábito. Um hábito. Então, essa atitude boa e constante que se tornou um hábito bom se chama virtude. O contrário disso, você sabe, é alguém que se acostuma a fazer sempre uma coisa errada, alguém que se acostuma a fazer sempre o que não presta, nós chamamos isso de vício. Então, de um lado você tem um vício, que é um hábito mau, uma atitude má constante, e de outro lado você tem a virtude, que é uma atitude boa e constante. Muito bem. Aqui nós demos alguns exemplos e muitas vezes São José Maria fala nas suas homilias dessas virtudes, ele fala em suas homilias dessas virtudes que nós chamamos em parte de virtudes morais, porque são virtudes adquiridas com o nosso empenho, com o nosso esforço, a partir de uma boa formação. Por isso que é importante na família os pais educarem bem, formarem bem seus filhos também, e principalmente com relação às virtudes, não só para ganharem dinheiro na vida, não é? Felizmente, às vezes a educação vai mais nesse sentido. Porém, existem algumas virtudes que são sobrenaturais, que nós recebemos de Deus. Nessas outras que nós falamos, sempre existe uma ação de Deus, existe a graça de Deus. Não é que eu faço tudo só pela minha capacidade. Nas virtudes que nós falamos, não é? A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, elas, claro, têm sempre a colaboração da graça de Deus. Sem Deus a gente nem existe, né? Porém, elas têm um elemento humano que se destaca de uma forma especial. No entanto, existem as virtudes que são mais do que humanas, são virtudes sobrenaturais. Claro que elas vão agir na nossa realidade humana, mas elas são virtudes que estão, digamos, acima daquilo que seria natural. São virtudes que Deus concede diretamente. E aí o que vai caber a nós é alimentar essas virtudes. Uma delas é a fé. Então, a fé é uma virtude, claro, é algo bom, é algo que eu exercito
constantemente para que se caracterize como uma virtude, porém é algo que eu recebo de Deus. Isso acontece quando? Quando nós somos batizados. Porque existe a fé natural, mas não é sobre ela que nós estamos falando. O que é uma fé natural? Você entra em um ônibus e você acredita que o motorista vai lhe levar até a cidade para onde você comprou a sua passagem. Ali é uma atitude de acreditar. Você acredita naquele motorista. Você vai a uma consulta médica, você fala para o médico das suas necessidades, ele vai lhe ouvir, ele vai lhe consultar, ele vai passar um remédio e você acredita que aquilo vai fazer bem para a sua saúde. Então, estamos falando de um tipo de fé, de uma fé natural. Esta fé sobre a qual, neste momento, nós estamos refletindo, querido irmão e irmã que está conosco pela internet ou pela rádio, é uma outra fé. É uma fé que é sobrenatural. É esta fé que deve animar a nossa vida. A gente precisa da fé natural também, senão a gente não sai nem de casa, né? Como é que eu vou sair de casa e vou acreditar, sei lá, que o chão que eu piso não vai afundar? Uma coisa até boba para dizer, né? Como é que eu vou entrar em casa sem acreditar que a casa não vai cair? Então, tudo que a gente faz, a gente precisa acreditar de alguma forma em alguém, em alguma realidade. Porém, a nossa vida precisa também de uma fé mais elevada, de uma fé sobrenatural, de acreditar e acreditar constantemente, colocando a nossa inteligência nessa direção, acreditar que Deus existe, que Deus é bom, acreditar que Deus me ama, acreditar que tudo aquilo que Deus, que existe, que é bom e que me ama, tudo aquilo que Ele diz é realmente o melhor para mim. E a partir do fato de acreditar nisso, viver, ter uma vida de fé, uma vida orientada por Deus, para que eu e você possamos acreditar nisso. Para que eu e você possamos acreditar nisso, Deus nos concede esta virtude. Quando a gente é batizado. Olha que coisa linda. Quando nós somos batizados, Deus coloca em nós, pelo batismo, pelo Espírito Santo que é derramado em nós, Deus coloca em nós 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor e a caridade. Agora vai caber aos pais, aos padrinhos e depois a mim mesmo, a você mesmo, como quem cultiva uma semente, cultivar aquela virtude, cultivar a fé. Por isso que tem gente que já é um marmanjo, já é talvez um ancião, uma anciã. Deus queira que não seja o seu caso, mas se for, vamos correr atrás do prejuízo. Às vezes você já é uma pessoa adulta e tem ainda uma fé de criança. Porque você não alimentou a sua fé, você não alimentou a sua vida de fé, você não alimentou a sua relação com Deus. Imagina que alguém lhe dá uma semente quando você é criancinha e aquela semente simplesmente fica guardada, não foi cultivada. E aí? Ela não vai desabrochar, ela não vai crescer. Por isso que muitas pessoas vivem como se não tivessem fé. Vivem uma vida sem fé e não uma vida de fé. Porque precisam alimentar a relação com Deus. Isso eu preciso fazer e você também. Então a fé é essa virtude sobrenatural que tem uma função importantíssima. Deus nos deu a inteligência. Eu como ser humano, você como ser humano, meu irmão, minha irmã, nós não somos simples animais. Os animais, eles têm um tipo de inteligência, a gente até diz, não é? Às vezes, talvez você tenha um cachorrinho ou até um pássaro e quando você vê ele pelo instinto, por exemplo, tem uma cadelinha que a gente cria aqui na nossa casa, nos arredores, né? Nos quintais, nos alpendres, e quando ela escuta pelo barulho dos talheres, quando ela sente pelo cheiro que nós estamos almoçando, então ela já se põe ali na janela e fica como que pedindo, né? Fica latindo, é um latido diferente que a gente já entende que ela está pedindo comida. E qual é a nossa tendência a dizer?
mas é muito inteligente, né? A gente chega a dizer assim, só falta falar. Pois é, mas falta falar. Falta alguma coisa. Não é humano, não é humana. É uma inteligência limitada, é uma inteligência instintiva, bem distante da nossa inteligência humana. Essa inteligência que Deus concedeu a mim e a você. Pois bem, pela fé, a nossa inteligência ela é iluminada além da razão, porque nós temos a razão e nós temos a fé. Então, pela inteligência que Deus nos deu, nós somos capazes até, pela nossa razão, de construir um computador. Pense aí que coisa fantástica. Olha que nível de inteligência. Jamais o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu macaquinho, o seu passarinho vai ser capaz, por mais inteligente que ele seja, né? Como diz o povo mais simples, mais inteligente que ele seja, vai ser capaz de construir uma casa, um edifício, um avião. Olha o que é que nós somos capazes de fazer com a nossa inteligência. Porém, só com a razão nós temos limitações nessa relação com Deus. É possível, pela razão, a gente chegar até Deus, mas é um processo mais lento, né? Um processo mais difícil. Necessário também, a gente precisa da razão também nesse processo de crescer na proximidade com Deus. Mas é indispensável a ajuda da fé. É uma luz a mais. Imagina que você vai entrar em um quarto e você tem uma vela e você tem uma lâmpada potente de muitos watts. O que é que vai iluminar mais aquele quarto? Aquela lâmpada, aquele farol potente. É a fé. A nossa razão, ela é maravilhosa, mas diante da fé, ela precisa dessa ajuda, ela precisa dessa luz a mais. A virtude da fé, ela nos faz, com a nossa inteligência, reconhecer as verdades sobre Deus, que Deus existe. É preciso. Só com a inteligência pode ser que alguém chegue a essa conclusão. Existe aqui alguém, alguma coisa aqui que eu não consigo explicar e deve estar acima de qualquer explicação e só pode ser Deus, por exemplo, né? Agora, a fé, ela nos dá essa clareza maior. Então, eu preciso e você também, meu irmão, da fé para acreditar que Deus existe. É muito triste uma pessoa que não tem uma vida de fé porque vive como se Deus não existisse. Você concorda comigo? Você é uma pessoa assim? Bendito seja Deus porque você está aqui nos acompanhando e isso pode mudar. A partir de agora você pode ser uma pessoa que tenha uma vida mais elevada, uma vida mais iluminada, uma vida de fé. E se você, meu irmão, minha irmã, já acredita em Deus, bendito seja Deus, porque você está aqui e pode e deve acreditar cada vez mais. Como a gente reza com Santo Antônio Maria Claret no início dessas reflexões. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Eu vou dizer de novo, se você quer, diga comigo. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. É como aquela oração dos apóstolos, né? Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E a gente pode e deve cada vez mais pedir a Deus que aumente a nossa fé. Se a gente fosse comparar com a questão física, né? Você imagina aqui, né? Tá vendo, você que está nos acompanhando pela internet, tá vendo que eu não tenho assim um porte físico. Por quê? Porque o meu corpo não foi exercitado. Então dá para o gasto, né? Às vezes nem para isso. Agora, se eu começo a exercitar, mesmo não sendo mais um jovenzinho, né? Se eu começo a exercitar o meu corpo, os meus músculos, eu vou ter uma maior capacidade respiratória, eu vou ter um maior potencial de força, porque aquilo que eu já tinha passou a ser exercitado. O contrário, você já sabe no que é que dá. Você tem as condições, você tem o corpo que Deus lhe deu, você tem seus músculos, tudo lá, osso, cartilagem, tudo que você precisava. Mas se você não utiliza, se você tem uma vida, como a gente chama, sedentária, aí esse negócio vai atrofiando.
na vida espiritual é a mesma coisa. A fé, se você é batizado, se você é batizada, Deus já lhe deu. Agora você tem que exercitar. A gente faz isso pela oração, quando a gente reza, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai à missa. Depois, com certeza, São José Maria Escrivá vai estar falando mais sobre isso, mas só para você já ir nessa introdução tendo um pouco este entendimento. Pois, meu irmão, minha irmã, a virtude da fé, esse dom que Deus nos dá, por obra do Espírito Santo em nós, nos leva a, por exemplo, entender e acreditar na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Se eu olho para Jesus Cristo sem a fé, só com a razão, pode ser que no máximo eu chegue à conclusão de que realmente ele existiu, né? Eu vi os estudos, sei lá, é difícil 4 pessoas escreverem de uma forma tão parecida nesses evangelhos, falando sobre ele. Eu acho difícil pessoas chegarem a morrer para não negar aquilo que estão falando sobre Jesus Cristo, como aconteceu com os mártires. Então, eu acredito que ele existiu mesmo, né? Deve ter sido um homem muito bom, deve ter feito coisas maravilhosas. Aqui estão algumas coisas que ele disse. Então, pode ser que algumas coisas a gente chegue, até muita coisa sobre Jesus, mas a fé me leva a acreditar que Jesus é Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus e tem, então, o Pai. E Jesus é o Filho de Deus que se encarnou no ventre de Nossa Senhora por obra de uma outra pessoa que também é Deus, que é o Espírito Santo. Então, são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, uma trindade, mas não são 3 deuses, é um só Deus e são 3 pessoas e é um mistério isso aqui. E como é que eu posso acreditar nisso? Pela fé. O dom que Deus nos dá me leva a acreditar. Acreditar em Jesus e dizer sim a tudo que Jesus revelou para nós, que está lá nos evangelhos, nos ensinamentos da igreja, sobre o Pai, sobre Ele mesmo, o Filho, encarnado, o Verbo encarnado, e o Verbo se fez carne. Nós lemos isso ali no início do Evangelho segundo São João. O Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Um apóstolo escreve isso, São Paulo. Acreditar nisso só pela fé. E é muito importante que a gente acredite nisso, porque é isso que vai conduzir a nossa vida. É isso que vai nos dar uma vida de fé. E isso faz toda uma diferença. Isso vai dar sentido à nossa vida. Por que é que você existe? Simplesmente porque seu pai e sua mãe quiseram? E talvez eles nem quiseram. Acontece, não acontece? Você talvez ouviu até do seu pai e da sua mãe que não tinham planejado e ela engravidou. Quantas histórias tem assim, né? Não que você tenha sido rejeitado, pode até ter sido. Tem gente que não quis ter o filho mesmo. Mas alguém quis. Quem foi que quis? Foi Deus. Como é que eu acredito num negócio desse? Pela fé. E acreditar que Deus me ama. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz por mim e entender a cruz de Jesus como uma grandíssima, imensa, infinita expressão do amor de Deus por mim. Acreditar que Deus mora em mim. Olha que coisa tremenda. Como é que só com a minha razão, colocando assim um microscópio, fazendo cálculos matemáticos, eu vou acreditar num negócio desse? Eu preciso de mais luz para conseguir ver. É a fé. É a fé. Por exemplo, isso aí eu já tinha ouvido muitas vezes, desde pequenininho, né? Que eu recebi o Espírito Santo, que eu era templo do Espírito Santo. Mas sabe, tem horas que uma luz mais forte brilha. E teve um momento na minha vida em que essa luz brilhou e eu me dei conta de que Deus morava dentro de mim. Olha, espero que essa luz brilhe em você hoje, mais, cada vez mais, né? Como diz Dom Orlando, arcebispo lá de Aparecida, luz, luz, muita luz. Que a luz da fé, meu irmão, minha irmã, encha o seu coração
de modo que você acredite em Jesus e acredite em tudo que Jesus disse. E acredite que Jesus é Deus feito homem, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Acreditar que Deus nos criou, que a gente não é fruto de uma simples explosão, de um acaso do caos, mas do querer de Deus. Como foi exatamente? Não é essa a questão. A questão é que Deus quis que a humanidade existisse, que Deus tudo criou e que Deus quis que naquela concepção, naquele momento, com amor ou sem amor, em que seu pai e sua mãe tiveram aquele ato sexual, houve uma vontade divina para que fosse você a existir a partir dali. Meu irmão, minha irmã, acreditar em tudo isso muda tudo na nossa vida. Acreditar que a morte não é o fim, pensa nisso. Quem me disse que a morte não é o fim? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu olho para a vida dele e vejo o meu roteiro. Jesus veio do Pai, viveu em nome do Pai para praticar o bem, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Esse é o caminho, essa é a verdade. Essa é a vida que eu sou chamado a viver. Mas isso só funciona se eu tiver uma vida de fé. Eu acredito que Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tivesse dito. Como é que a gente acredita que o céu existe? Só pela fé. Você já foi lá? Você fez uma visita ao céu? Não, tem gente que foi, não é? Deus permitiu a alguns experiências de céu, como São Paulo, por exemplo, né? Santa Teresa d'Ávila teve uma experiência do inferno. O inferno existe? Existe. Como é que eu sei isso? Pela fé. Onde é que isso está escrito? Na Bíblia? Nos ensinamentos que a igreja nos traz? Como é que a gente acredita nisso? Pela fé. Iluminando a nossa razão, fazendo com que a nossa inteligência se incline para essas verdades reveladas. E se você está ouvindo tudo isso e dizendo, eu não acredito nisso não. Vamos rezar, meu irmão. Vamos rezar, minha irmã, para que essa luz brilhe. Como o cântico, não é? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti, quer habitar. Vamos então, meu irmão, no final desse episódio de hoje, ouvir essas palavras maravilhosas que estão escritas na carta aos Hebreus. Com elas que São José Maria Escrivá ilumina a nossa inteligência, dizendo o seguinte, olha que coisa linda, Deus, outrora, antigamente Deus, falou muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou por Isaías, Eliseu, Elias. Quantas coisas Deus falou. Agora, presta atenção. Ultimamente, chegou um momento então que Deus quis falar de uma maneira mais clara para iluminar mais ainda a nossa vida, para que tivéssemos realmente uma vida de fé. Então, Ele nos falou por meio do Seu Filho, Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo. E por Ele, o Filho, Ele criou todos os séculos, todas as coisas. Ele é o resplendor da glória do Pai. É o vivo retrato do Pai. Olha que coisa linda, Jesus chega a dizer isso. Olha, quem me viu, viu o Pai. Eu olho para Jesus, para as atitudes de Jesus, e eu posso perceber o amor de Deus. Quem é Deus? Porque ali está Deus, Deus encarnado. Isso só pela fé. Só pela fé. Acreditar que Ele sustenta tudo com a sua palavra e que veio realmente para nos purificar dos nossos pecados. Um homem de fé chamado João Batista olhou para Jesus, apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era primo dele. Como é que ele conseguiu ver que aquele homem era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Pela fé. É pela fé que eu e você, a cada missa, assumimos isso. O padre levanta a hóstia e o padre repete essas orações. Toda missa.
Ele diz como São João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você tem fé, eu acredito que você tem, você diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e eu serei salva. O que é que eu estou fazendo em você? Repetindo as palavras de um outro homem de fé, um centurião romano, que olhou para Jesus, que disse que ia até a casa dele para curar um servo, e ele disse: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Jesus disse: olha, eu nunca tinha visto uma fé grande assim. Eu quero essa fé. Você quer essa fé também? Então, nesses dias, durante esses episódios, durante esses programas, nós vamos juntos pedir esta fé, para que um dia, eu e você, acreditando em tudo que Jesus nos revelou, estejamos junto a Ele, que está hoje. Olha, uma afirmação de fé. Jesus está sentado à direita do Pai, no mais alto dos céus. A gente diz isso, né? Quando a gente reza o credo, que eu creio, né, que está sentado à direita do Pai. Senhor, reze comigo. Enche o meu coração de fé. Ilumina o meu coração, Senhor. Faz crescer a fé que o Senhor me concedeu no meu batismo para que ela oriente toda a minha vida. Dai-me, Senhor, mais e mais uma vida de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Chegamos ao final, meu irmão, minha irmã, de mais um episódio da homilia 12 de São José Maria Escrivá, ainda na introdução, falando sobre vida de fé. Próximo programa, nós vamos iniciar uma pequena sequência de alguns episódios nesta homilia sobre vida de fé, com um título bem sugestivo. Eu e você vamos estar junto à piscina de Siloé. Olha que interessante. Esse é o tema da sequência que a gente começa a partir do próximo episódio. Junto à piscina de Siloé. É assim que nós vamos crescendo nesta fé viva no nosso Deus que tanto nos ama. Antes de você sair, se fez bem a você, tudo isso que a gente conversou, rezou, compartilhe com outras pessoas. Não fica só para você, não. Ilumina a vida de outras pessoas. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, para amigos, pessoas da sua família, pessoas que trabalham com você, pessoas que convivem com você na igreja. Vamos lá, vamos espalhar essa luz maravilhosa que vem dos ensinamentos de São José Maria Escrivá. E fique fiel, tá bom? Para a gente se encontrar sempre por aqui, nas páginas da comunidade Mariano Boa Semente, da paróquia de Santo Antônio ou pela Rádio Cultura de Quixadá. Antes de sair, por gentileza, por caridade, reza conosco com Ave Maria pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas. Sem deixar de lembrar, todo sábado, 6 da manhã, você é convidado a estar conosco na sede da Boa Semente para rezarmos a Santa Missa. De preferência, venha, traga sua família e seus amigos. Se não puder mesmo, acompanhe a transmissão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe, que Maria lhe guarde. Tchau.